Fala pessoas, dia 3/9, sábado, e vamos às notícias nesse final de semana. Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, acaba de sofrer uma tentativa de assassinato, mas a arma parece ter falhado na hora do disparo. Já bem perto do rosto, brasileiro de 35 anos é o principal suspeito. Isso foi o post na hora, né? E aí, mais informações. Brasileiro apertou o gatilho 2 vezes contra Kirchner. A arma tinha 5 balas. Pistola Bersa calibre 32 recuperada pela polícia é de fabricação argentina e tinha a numeração parcialmente apagada. Exclusivo, Kirchner conta a Dilma que nervosismo do atirador fez a arma falhar. A pistola, segundo a polícia argentina, contou a vice-presidente, estava perfeita. Então, o nervosismo, né, o emocional fez a arma falhar, né? Aí depois algumas postagens de brasileiros. O cara que tentou matar a Cristina Kirchner era brasileiro e tinha uma tatuagem de símbolo neonazista. Se ninguém vai dizer, eu digo, bolsonarista com certeza. Pode colocar na manchete sem receio de errar. Bolsonarista tenta assassinar Cristina Kirchner na Argentina, né? E aí várias curtidas, todo mundo achando muito bonito todas essas falas. E eu me pergunto, por que isso aconteceu, né? Muito estranho, tudo bem que tinha todas as polêmicas, né, da questão da prisão dela, pode ser um justiçamento, que talvez ela entregaria alguma coisa, só que foi muito estranho. É raríssimo uma arma dessa aí, né, falhar. Diz que foi nervosismo, muitos falavam que estava travada. E justo um brasileiro. A situação é toda muito estranha, né? Justamente um brasileiro, né, que seria muito boa a narrativa para a esquerda brasileira contra as armas, falar da violência do governo atual, né? E a gente vê algumas outras notícias, tipo, a América Latina deve reagir em caso de tentativa de golpe no Brasil, diz Boric. Em entrevista, o presidente do Chile se disse esperançoso ao ver que a Carta em Defesa da Democracia atingiu 1 milhão de assinaturas, né? Então, o que ele diz aqui, ó? Gabriel Boric diz que toda a América Latina deve reagir em conjunto caso o presidente Jair Bolsonaro não aceite o resultado das eleições presidenciais em outubro. Então, esse aí não só foi falado no Jornal Nacional, né, por Bolsonaro, eles estão aí com essa narrativa, tem que aceitar o que vier e ponto final. E até mesmo nas redes sociais aqui a gente não vai poder falar, questionar os resultados. Ninguém pode, nem você. A sua liberdade foi tirada e você não tá nem aí. Então o que eu digo para vocês? Toda a questão da Kirchner, mas você vê aí outros presidentes da América Latina, todos comunistas, na verdade, vamos dizer assim, unidos numa narrativa. Eu me pergunto se esse atentado contra Kirchner foi real ou não. Aí vocês me digam aí o que acham. TSE acata pedido de Tebet e suspende propaganda com Michele Bolsonaro, né? Aquele papo todo, né? Porque é o feminismo, que as mulheres têm que ter espaço, que a Tebet aí fez justiça pelas mulheres e etc. Porque falou, defendeu Vera Magalhães e tudo mais, aparece aí a Michele Bolsonaro retirado aí da campanha, né? Já que ela é mulher, né? Então depende de qual mulher, né? Pode ser defendido ou não. No caso dela apoiando um governo de direita, não pode. Essa babaquice de que tudo tem que ser verde e amarelo diz Lula sobre mudanças nos programas do governo. Essa coisa boba de verde e amarelo, não entendo de onde vem esse negócio, né? Talvez seja a bandeira brasileira. Caso de Copa, né? Na Copa do Mundo pode verde e amarelo. É o que eu falei, até mesmo a bandeira brasileira está sendo... Antes, né, a gente em 2018, né, a gente falava da questão da bandeira vermelha, a bandeira do Brasil. Eles estão tentando mudar a sua cabeça para você não gostar das cores da bandeira do Brasil. Olha só, ainda tem paspalho que ainda não entende a situação que o Brasil se encontra. A Ara diz que a PGR tem sido sabotada com centenas de pedidos de investigação. Em vídeo divulgado em seu canal no YouTube, o Procurador-Geral da República afirmou que representações são perdas de tempo e dinheiro público. Tá? Ele inclusive citou o Silas Malafaia. Eu estou só de olho. Esse canal do YouTube aí do Aras, vamos dizer assim, é bem estranho. A Aras diz que a PGR tem sido sabotada com pedidos fantasiosos de investigações, né? E eu vou ler mais um pouco aqui o que ele disse. Esta procuradoria passou a ser literalmente sabotada com centenas de representações e notícias crimes, baseadas em meras notícias de jornais, previamente plantadas em representações com autores falsos. Tudo isso é perda de tempo, perda de dinheiro público e faz parte de uma estratégia para impedir que este procurador continue investigando as verdadeiras organizações criminosas que tem nesse país, disse Aras em um vídeo publicado no YouTube. Bom, mas se ele diz, né, em questão de matéria, notícias de jornais, a gente sabe que é a mídia, então pode ser que ele esteja falando do lado certo, né? Que justamente aparece um monte de informações, um monte de coisa contra o governo, notícia crime para todo lado através de militância de algumas mídias.
E aí a procuradoria tem tanta coisa para lidar, fica lidando com coisas que são plantadas na mídia. É uma fala interessante, tem que ver, né? Porque ele citou o Silas Malafaia. Talvez seja por alguma birra, né? Questão de indicação, talvez. Vamos ver. A reação da campanha de Haddad à queda do petista no Datafolha. Olha que interessante. Então, até no Datafolha está caindo. Deve ser porque ficou feio depois do debate. Está difícil, até mesmo quando eles vão, né, fazer aquela pesquisa marota num curso de humanas, numa faculdade federal. Aí eles, mesmo assim, tá diminuindo os números. Ó, segundo o Datafolha, Haddad marcou 35% antes 38% na pesquisa anterior, de 18 de agosto. Tarcísio cresceu de 16 para 21 entre os dois levantamentos, enquanto Garcia foi de 11 para 15%. Dá até uma impressão de que a pesquisa é real, né? Que a pesquisa pode se levar a sério, né? A gente sabe que Datafolha é aquilo. Quantas vezes já não erraram, né? 33 políticos concorrem a cargos mais fáceis em 2022. Há 5 governadores, 3 senadores e 8 deputados federais entre os que buscam vagas que exigem menos votos. Saiba quem são. E tá aí o Alexandre Frota, né, na foto, que é um dos principais, que agora vai tentar deputado de federal para estadual, né? Para quem não lembra, ele fez diversos ataques contra a minha pessoa, montagens no Twitter, né? A gente até falou aqui na época, bons tempos que a direita naquela época estava um pouco mais unida, a gente brigava um pouco mais com a isentosfera, né? A partir daí, daquele momento lá, simplesmente as coisas desandaram, a direita ficou aí apoiando um ex-ministro que não presta, vamos dizer assim, batendo no Bolsonaro com críticas construtivas e tudo desandou, né? Aos poucos as coisas estão... o pessoal tá voltando pro barco, tá? Mas não é a mesma coisa. Jair Bolsonaro postou isso aí, eu vou deixar só na tela, não vou nem ler, tá? Não vou nem ler porque... eu falei no vídeo anterior, tiraram aí, né? Falaram que não pode postar essas coisas e o Jair tá afrontoso, tá postando dessas coisas aí. E a gente só de olho, né? E falando em Alckmin, ganha força na campanha ao articular com grupos resistentes a Lula. O ex-tucano apresenta-se como copiloto do petista e dá garantia de que o eventual governo será pacificador, de centro e responsável. Com Lula, será de centro. Sempre falo, Alckmin é uma coisa bem bizarra, por mais que PSDB e PT são bem parecidos, né? São de esquerda, Alckmin do lado do Lula é uma coisa inacreditável. É engraçado como a esquerda no Brasil, elas não tem um pingo de vergonha ou medo de mostrar, tipo, Alckmin batia no Lula para todos os lados e agora esses dois estão juntos. E o povo, porque eles sabem que a maioria do povo não tá nem aí. Eles esquecem muito fácil. E esse é o grande problema do brasileiro. É a memória de peixinho dourado. Dá uma volta no aquário, já esqueceu onde tá. E dá mais outra. Aí depois o que acontece? De 4 em 4 anos a memória do brasileiro parece que é apagada, né? Enquetes sobre intenção de voto estão proibidas. Quem as fizer poderá ser notificado pelo TSE. Se é apresentado como pesquisa eleitoral, o levantamento pode ser entendido como pesquisa irregular e gerar multa de até R$106 mil. R$106 mil, tá? Então, lembra o podcast que o Bolsonaro participou? Aquela quantidade imensa de votos com algumas enquetes no YouTube? Pois é, isso aí eles não querem que aconteça, tá? Mas isso não é novo, tá? Isso aqui acontece faz alguns anos, essa multa, porque justamente a esquerda foi muito esperta, porque, tipo, os únicos que valem são aquelas pesquisas que tem aí, né, uma proximidade, né, que são aí já aquelas já manjadas, Datafolha e tal. Agora, você viu no vídeo passado, quando tem uma pesquisa que coloca Bolsonaro em primeiro, não, essa aí não pode, essa aí tá errada. Não pode. CNJ proíbe que juízes façam posts contra as maquininhas, que a gente não pode falar nem o nome aqui no YouTube, né? Mas até juiz agora não pode. Então, não só um cidadão comum pode falar, não, por exemplo, né? Na verdade, nem mesmo um juiz, ninguém pode falar. Essa liberdade que cada vez fica menor para nós, né? E as pessoas não vão acordando para a vida. Lula mantém vantagem ampla em beneficiários do Auxílio Brasil, né? Então o pessoal tá pegando o Auxílio Brasil do Bolsonaro, mas ainda está do lado de Lula, porém tem ali embaixo Datafolha, né? Então Datafolha é a mesma coisa, é aquilo. Eles vão em uns lugares que eles sabem, né? Que tipo de resposta vão dar. Então fica muito fácil. Fãs invadem transmissão da Globo e gritam o nome de Bolsonaro, né? Isso aqui tá escrito péssimo. Então você vai, o pessoal grita o nome do Bolsonaro, né? Aí você vê, isso aqui o pessoal, né, costuma dar a manchete já fácil pra galera ler, né, entender a coisa, né? Ainda mais se for pra esquerda. Aqui eles erraram. Na verdade a pessoa tá xingando o Bolsonaro no Rock in Rio.
É o que é muito estranho, porque no show do Guns, né, eu vi o pessoal entrando no show do Guns falando contra o Lula. E aí no Rock in Rio é contra o Bolsonaro. É porque o Rock in Rio deixou de ser rock há muito tempo, talvez, né? Bolsonaro gasta 9 vezes menos em propaganda que o Lula, diz o antagonista. E você vê até o antagonista fazendo postagens a favor do Bolsonaro, né? Por que o antagonista está fazendo isso? Porque ele que é aquilo. Isentosfera é difícil, né? Eles passam todos esses anos batendo no Bolsonaro, né? Porque eles são todos sociais-democratas. Só que quando eles veem que existe um perigo grandiosíssimo deles sumirem, porque quando entrar um presidente de esquerda de verdade, não tem essa liberdade que eles têm, aí eles começam a fazer, né? Aquele chove não molha, falar um pouco mais aí contra o Lula, né? Mas até agora, raramente eu via postagens contra o Lula, né? Quem é o líder do movimento que promete engrossar o 7 de setembro? O Movimento Brasil Verde e Amarelo pretende levar 28 tratores até Brasília para o desfile do Dia da Independência. Então você vê que 7 de setembro promete, né? E a gente fala muito de pesquisa, que não pode fazer pesquisa, não pode fazer enquete, que o Datafolha que pode, porque essa com o Bolsonaro na frente não pode. E o povo brasileiro pode ser alguma parcela enganado. Mas é só falar assim, é só ver quantas pessoas o candidato põe na rua. Então você vê quantas pessoas o Bolsonaro põe na rua e quantos o Lula põe na rua, né? Simples assim. Claro que nada isso significa vitória, porque nos Estados Unidos foi igualzinho com o Trump. Trump lotava as ruas. Biden não tinha ninguém, cadeiras vazias. E veja a situação dos Estados Unidos. É um perigo, tá? Irmãos levantam debate nas redes ao anunciarem relacionamento amoroso. O post que serviu para oficializar a união dos irmãos biológicos viralizou. Recebeu críticas e, claro, gerou memes. Memes, porque é como se fosse algo engraçadinho, né? Não sei, pode ser uma brincadeira dos irmãos, mas a gente vê para onde caminha a humanidade, né? É só empurrando pro que tá errado, é só empurrando para as drogas, é só empurrando para tudo que o ser humano vai se desgastando e seja fácil de ser controlado. E falando em drogas, pesquisa do Reino Unido concluiu que o uso da substância não impacta negativamente a força de vontade para atividades cotidianas, né? Estigma de maconheiro preguiçoso é um mito, aponta estudo no Reino Unido. E é claro aquela apologia, né, falando sobre as drogas como se fosse algo muito bonito, porque os donos do mundo sabem que uma sociedade drogada é de fácil controle. Simples. E quando chega gente igual eu aqui e fala há mais de 10 anos contra isso, pessoal, você é chato, você é careta, você é isso, você é aquilo, mas a gente quer é a sua saúde, não só por toda do seu corpo, mas também mental, para você não ser controlado. Pneumonia desconhecida mata a terceira pessoa na Argentina. Então era 2 pessoas, agora 3. Mas essa doença, sinceramente, por mais que é misteriosa, desconhecida, quem assistiu meus vídeos do Rumble sabe muito bem o que eu acho dessas doenças novas sem explicação nenhuma, né? Como se realmente fosse sem explicação. Tudo tem explicação, só não querem dar para você. Taiwan derruba drone pela primeira vez na costa chinesa. De acordo com as autoridades de Taipei, a aeronave civil não tinha autorização para sobrevoar o espaço aéreo do país. E aí a gente vê esse negócio de Taiwan e China é sinceramente o ponto principal, que se caso descarrilhar, caso avance aí a China para cima de Taiwan, as coisas podem ficar sérias. Apesar que nos Estados Unidos a coisa está muito fácil. Os democratas são uma vergonha, porque eu sinceramente achava que eles poderiam ser um pouquinho mais, não só agressivos contra a China, mas eles pudessem não passar tanta vergonha. Os globalistas estão acabando até com os democratas. A esquerda americana sempre foi uma esquerda ameaçadora. Ela está agora, vive de piadas. Mas enfim, é o que temos. O mundo está patético, tá? E o Brasil pode se salvar. Espero que exista a solução para nós. Temos bastante coisa aí para esperar do Brasil, tá? O Brasil é um país que pode crescer muito. Depende se a população acordar para a vida. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Temos o Pix pra gente aí ajudar o canal, já que não tem propagandas. Temos o link da Amazon, temos Padrim, Patreon e membros para vídeos exclusivos e também o botão valeu caso queira. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.